Marcado há anos pelo abandono e pela falta de segurança, o Centro Histórico de Cuiabá, parte fundamental da nossa identidade cultural e também econômica, enfrenta um processo contínuo de degradação que impacta diretamente o comércio local. Esse tema foi debatido na Câmara Municipal em busca de soluções para revitalizar a região. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o vereador por Cuiabá, Tenente Coronel Dias, do Cidadania. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde, Lúcio, Camila. Obrigado pela oportunidade para falar das nossas ações enquanto vereador. Vereador, há décadas o Centro Histórico de Cuiabá vive no mais completo abandono. É promessa e mais promessa, só que ninguém cumpre absolutamente nada. Os prédios estão caindo, desabando nesse centro histórico. E aí, o que é que pode ser feito para recuperar a história de Cuiabá? O grande receio da minha atuação e a atuação também do prefeito é para que nós não caiamos na mesma situação e que várias promessas foram feitas. Então, a minha preocupação ela é efetiva em entender esse ecossistema que envolve a região central e também os fatores que fizeram que a economia se transformasse e quais impactos que a economia transformada pela internet, pelas compras também que foram descentralizadas, como nós poderemos, ao mesmo tempo, trazer o movimento novamente para a região central e, consequentemente, passando pela questão também da violência, que não é de hoje. Nós temos aí situações antigas envolvendo violência no Beco do Candeeiro e isso acontece diariamente. Nós temos histórias tristes em relação à violência, a furto, a roubo na região central que acaba afastando a pessoa que vai ali comprar. Afinal de contas, hoje é mais interessante a pessoa comprar perto da sua residência pela essa facilidade ou então pela internet. Então, consequentemente, nós estamos acabando aos poucos com a região central. Nós temos aproximadamente 30% das lojas fechadas, nós temos também uma segmentação de atividade econômica voltada ao ouro, ao dólar, e isso faz com que o centro, a região central, perca a atratividade e a população deixe de entender como um fator simbólico, né? Quem não tem um carinho pela região central. Mas mesmo assim, mesmo com esse carinho, a pessoa tem deixado de fazer suas compras na região central. E é por isso que nós fizemos uma audiência pública que não envolve, obviamente, só segurança. Nós temos, eu chamei também todo o secretariado da atual gestão do prefeito Abílio para tratar de questões econômicas, de questões também de lazer e para que a gente consiga fomentar e fortalecer para que nós tenhamos um planejamento que consiga, como outras cidades já conseguiram. Porque o problema da região central não é somente de Cuiabá. Nós temos aí a Bahia, para quem já frequentou a cidade, a capital, Salvador, viu que existiam problemas crônicos também. Eles conseguiram enfrentar um problema de frente e aí hoje nós temos uma região central ali de Salvador, economicamente ativa, com segurança. Também temos Olinda, nós temos diversos exemplos no Brasil e não pode nossa capital, coração do agronegócio, ter hoje o centro abandonado, o lixo, iluminação, furto, e hoje a região central está na UTI e os lojistas estão pedindo socorro para o poder público. Vereador, diante de toda essa conjuntura, qual será então, a partir dessa audiência pública, o senhor já conseguiu entender melhor toda essa situação, como bem explanou, a sua primeira atitude, assim, para dar o primeiro passo, para, quem sabe, né, o início de revitalização? E eu também lhe pergunto em relação à segurança, sim, né, uma preocupação recorrente. A Guarda Municipal não seria uma alternativa? Parece que o prefeito, foi uma promessa de campanha dele, mas parece que ele está voltando atrás. Explica melhor para a gente. Então, sua primeira ação e também em relação ao policiamento ali. Foi uma audiência pública com muitos questionamentos, né? E a conclusão, a primeira dela que nós alcançamos, foi a necessidade de criarmos um gabinete de gestão integrada, que envolve não só a Polícia Militar, que faz seu trabalho de abordagem, de buscar o infrator, mas o gabinete envolvendo as polícias militares, polícias civis, a promotoria, o Ministério Público, no caso, o Judiciário, os lojistas. E esse GGI não é uma novidade, nós temos outras cidades em Mato Grosso já estabelecidos. Então, as grandes cidades como Lucas, Sinop, Sorriso e aqui em Cuiabá,
pelo desinteresse da gestão anterior, nós não temos ativado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Então foi essa a conclusão inicial em relação à violência, e na minha concepção, e os estudos que nós fizemos, não adianta nós pensarmos que resolver o problema da violência vai tornar o centro o local que desejamos. Eu acho que as coisas elas caminham juntas, o controle da criminalidade e da violência, mas também questões que envolvem a economia e a afetividade do cuiabano e do mato-grossense para que venha visitar o nosso centro. Vereador, o senhor falou bastante sobre o comércio, sobre a violência e o centro histórico, né? Os prédios históricos de Cuiabá, eles vão continuar desabando? Essa é também uma questão central, mas que o poder público parece que não quer olhar para ela. O engraçado é que nós temos um Instituto Federal chamado IPHAN, e ele é que protege e briga para que as transformações sejam mais burocráticas nas partes estruturais dos prédios. Só que nessa semana, com as chuvas, o próprio prédio do IPHAN veio abaixo. Mas o poder público aqui, vereador, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O poder público aqui em Cuiabá, há mais de 20, 30 anos, vem prometendo recuperar o centro histórico. Sim. E agora, daqui para frente, vai ter algum trabalho sério nesse sentido? Essa é a colocação. A nossa intenção, junto com o prefeito, foi essa uma proposta, e eu mando um abraço a todos os lojistas da região central, de nós fazermos o entendimento da legislação que consiga minimamente preservar a imagem do centro, mas ao mesmo tempo permitindo a reformulação da estrutura da região central. É sim um enfrentamento, Lúcio, que nós faremos. Então a primeira audiência foi feita e essas transformações elas serão feitas tanto no aspecto da violência, trazendo aí as secretarias para a região central, fazendo a fomentação dos bares, dos comércios, de atividades culturais. Então, esse objeto ele tem que ser atacado de frente e assim ele vai ser feito. Tanto na parte das questões da legislação, no entendimento dela, a gente vai fazer algumas modificações junto com o prefeito Abílio, já tivemos essa conversa, como também tomar algumas medidas para que o centro seja novamente reocupado. A questão da violência é o primeiro aspecto a ser enfrentado. Respondendo aqui a Camila, a criação da Guarda Municipal é fundamental nós melhorarmos o policiamento, a iluminação e que nós também tenhamos uma conjunção de forças para que atuemos, para que esses moradores de rua, usuários de drogas, eles sejam desestimulados a permanecerem no centro. O fato é que nós temos aqui um incentivo com alimentação, com a possibilidade de ele cometer alguns delitos, furtos. Isso acaba criando um sentimento que esse indivíduo que furta, se você ter uma ideia, tem uma pessoa lá que foi presa 60 vezes. Né? Então você imagina como que o comerciante, Lúcio, se sente com o seu comércio sendo furtado 5, 10, 15 vezes e as pessoas deixando de frequentar e consumir os seus produtos. Então é uma situação triste, mas eu acredito muito no empenho das pessoas que foram eleitas nessa legislatura e o meu empenho vai ser nesse sentido e eu conto muito com o prefeito Abílio, que já sinalizou ações positivas. Mas eu confesso que nós precisamos também do governo do estado, nós temos impostos também, ICMS, tem ICSS, então existe uma gama de informações, uma gama de taxas e impostos que podem ser revistos e nós trazemos a reformulação desejada para a região central. Vereador, só para esclarecer essa questão, Cuiabá terá ou não guarda municipal? Que foi uma promessa de campanha do prefeito Abílio, parece que ele mudou de ideia, seriam ali 300 profissionais contratados, é uma discussão que vai ficar mais adiante ou não? Deixa eu explicar. O que é a Guarda Municipal, segundo o novo entendimento do STF? A Guarda Municipal, até pouco tempo atrás, ele tinha duas finalidades. Primeiro, ou cuidar de um serviço da prefeitura ou cuidar de um prédio. Então, um guarda municipal não podia fazer o deslocamento, não tinha mobilidade no terreno, no território. Com um recente entendimento, a Guarda Municipal teve até uma questão do questionamento da mudança do nome de guarda para polícia, justamente por isso, porque a polícia tem essa mobilidade e consegue fazer abordagem, fazer a proteção não só de patrimônio, mas também de pessoas. O prefeito Abílio falou que a intenção era colocar a Guarda Municipal, só que existe uma atividade também da Polícia Militar, esse policial militar que já é preparado, que já tem o uniforme, que já tem o armamento,
ele já pode atuar também dentro da prefeitura. Então, entre o policial municipal e um policial estadual fazendo, às vezes, da polícia aqui no município, foi feito um estudo e é economicamente mais vantajoso à população de Cuiabá termos ampliado esse convênio junto com a polícia e também atuando com mais policiais aqui dentro do município. Ou seja, se nós fôssemos contratar 300 guardas municipais, nós podemos ter também o mesmo número de 1.000 gastando a mesma coisa de policiais militares fazendo a segurança no município de Cuiabá. Digo mais, conforme nós tivermos a capacidade financeira, é sim a intenção de termos a Guarda Municipal. Portanto, neste momento, é mais inteligente nós fortalecermos os policiais militares dentro do município e, no segundo momento, nós criarmos a nossa Guarda Municipal. Este é o meu entendimento. Vereador, as facções criminosas dominam a periferia. E no centro da cidade, o crime organizado cobra taxa de comerciante para que ele não seja roubado. Não tem que resolver esse problema? Isso daí não é uma questão mais estrutural, porque senão o que o senhor está propondo aí vai ser tipo assim, vai enxugar gelo? Não, porque dentro das propostas e da exigência da nossa parte está incluída essa atuação. Nós sabemos quais são os estabelecimentos que fazem a receptação dos fios, dos cobres. Nós sabemos quais são as pessoas. O que nós precisamos, no caso, é do poder público estadual uma atuação para prender as pessoas que sim estão no centro de Cuiabá. E mais um detalhe, lá em São Paulo o problema está tão avançado que eles estão setorizando a região central. Estão franqueando o crime organizado na região central de São Paulo. E nós não podemos ter isso. As facções criminosas estão na periferia? Sim. Nós estamos vendo aí a operação que foi feita do pastor que fez a arrecadação de 1,5 milhões e foi preso na última operação, muito bem feita pela Polícia Civil junto com as polícias. Mas na região central nós precisamos de uma resposta também. Tem facção criminosa? Com certeza. Quem alimenta todo o sistema hoje e provoca aí são as facções criminosas. Nós precisamos de uma atuação, nós já sabemos quem são, quais são os estabelecimentos, nós vamos fechar estabelecimentos. Tem muitos estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, mas na verdade está ali para traficar drogas. É de fachada. E é por isso, e essa foi a motivação dessa audiência pública, tudo que o senhor falou aqui, foi evidenciado isso. Esse documento já foi encaminhado também ao Ministério Público e à Secretaria de Segurança Pública. Nós precisamos dar uma resposta aos lojistas e à população cuiabana. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Conte com a gente. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Obrigada. Boa tarde, vereador. E em